O ser humano é movido por duas emoções fundamentais: o medo e o desejo. E quando essas duas forças são combinadas em uma história, em uma narrativa, o resultado é algo mágico. Sabe aqueles comerciais que você se conecta emocionalmente ao extremo? O comercial de carro, por exemplo, que traz um trajeto super radical no rally ou mesmo na cidade. Aquele da Marina Rui Barbosa, por exemplo, da Renault, né? Que ela passa por trajetos diversos, com vários desafios, o que traz o gatilho do medo, né? A maneira como ela dirige ali, às vezes com o carro derrapando, e aí passa por vários desafios e tal. E aí depois, chegando linda e maravilhosa a um destino, encontrando alguém, encontrando os amigos, encontrando o namorado. Esse é o desejo. Então, foi conectado o desejo com o medo, às vezes, de dirigir numa cidade ou com muito trânsito ou com muitos desafios. E aí tem também aquele comercial da Heineken Zero, que mostra o medo, ou a vergonha no caso, de pessoas brindarem com algo que não seja cerveja, e depois o desejo de curtir com amigos brindando mesmo com a cerveja sem álcool. Lembra disso? Então, de novo, o gatilho do medo ou vergonha com o gatilho aqui do desejo de estarem com os amigos. E aí, isso acontece por quê? Porque tem um profissional dentro do mercado digital, que é aquele mesmo profissional que trabalha no cinema e que faz histórias incríveis, que é o storyteller, que é aquele contador de histórias, que é uma das profissões hoje mais bem pagas dentro do digital, assim como é dentro do cinema, que é aquele profissional que atua para fazer a conexão da história com o público-alvo. E como eu carrego uma carreira aí de 16 anos dentro do cinema, trabalhando anos passados em cima disso, no final desse vídeo eu vou trazer como essa indústria de cinema atua para conectar com o seu público e como você pode aplicar essa técnica infalível do cinema para ofertar seus produtos ou serviços na internet. Mas antes disso, as pessoas me perguntam sempre: mas Paulo, o que é storytelling? Storytelling é uma técnica de comunicação que consiste em contar uma boa história para transmitir uma mensagem para o cliente, né, para o público-alvo. E quando isso é bem feito, gente, pode ser extremamente eficaz para vender produtos e serviços, né, criar conexões emocionais com o seu público-alvo e muito mais benefícios. Neste vídeo eu vou mostrar como você pode aplicar essa técnica em seu negócio e em qualquer ação ou estratégia que você queira aplicar no digital, para se conectar cada vez mais com seus clientes e criar uma percepção positiva da sua marca. Se você é um pequeno empreendedor ou está iniciando no mundo digital, não perca essa oportunidade de entender pontos importantes sobre narrativa. Uma das 10 etapas desse novo digital de 2023 que a gente está abordando aqui nos últimos vídeos dos nossos canais, que é o storytelling, né? Apenas a segunda etapa depois do branding que falamos na semana passada. Então, apenas começando essa jornada, pega essa frase: histórias criam uma suspensão automática de crença. Esse cara, que é um dos maiores especialistas em storytelling, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, que é o Perry Bencher. Ele disse isso para fazer o quê? Para mostrar para as pessoas que você acaba se desconectando de fato de crenças que você tem, daquilo que você acredita, né, em relação a algo, e aí você acaba entrando naquelas histórias que as pessoas estão te contando ali. E se você pegar o jeito certo de fazer isso nos seus conteúdos, vai fazer só golaço daqui para frente. E obviamente existem diferentes maneiras de aplicar essa narrativa em conteúdos diversos, usados em estratégias de marketing digital. Você pode fazer isso nos blogs, nas suas newsletters, conteúdo das redes sociais, infográfico, e-book, e-mail, WhatsApp, todo canal que você trabalhar, e a gente vai falar muito isso na próxima etapa do digital, que é estratégias multicanais, que vem depois de storytelling. Então, quando você atua em diversos canais, como esses que eu citei, por exemplo, você cria narrativas ou cria estratégias de storytelling diferentes para cada tipo de cliente que está lendo ou está se conectando com aquele conteúdo, né? Cada tipo de conteúdo tem a sua aplicação específica e deve ser específico, gente, porque isso, quando escolhido de acordo com os objetivos da empresa e as preferências do público-alvo, cada vez mais você vai se conectar e criar valor da sua marca. Agora, vamos falar dos elementos de storytelling para você construir essa sua marca
na internet. Vou trazer aqui alguns elementos importantes. Criação de personagens é a primeira delas e vou explicar mais para frente sobre isso. É o uso de metáforas, o uso de analogias, identificação de conflitos, quando você identifica um conflito para criar conexão com a audiência, e resolução de problemas. Vou trazer aqui alguns exemplos e aí é importante trazer uma frase: não há nada tão interessante que um problema, né? Imagina as novelas se não tivesse ali o vilão, se não tivesse um problema para resolver, ou a internet cheio de problema aqui o dia todo. E aí, quando esse problema aparece com você, você se conecta à história que vão te contar na sequência. Agora, quer saber na prática como isso funciona? Vou trazer aqui o exemplo da metáfora. Um case que eu gosto muito, que foi trazido pela Coca-Cola, daquela campanha Abra a Felicidade. E aí, aonde que está a metáfora nisso tudo? Eles trouxeram uma garrafa de Coca-Cola sendo aberta para representar a sensação de alegria e felicidade que a marca busca transmitir. A metáfora aqui, pessoal, ela está na associação entre a abertura da garrafa e a sensação de felicidade e contentamento. A campanha utiliza essa imagem em diversos contextos justamente para quê? Para criar esses momentos de celebração, encontros sociais e até mesmo momentos de solidão, justamente para mostrar que a Coca-Cola pode trazer felicidade em qualquer momento. Agora, e as analogias? Como que a gente pode aplicar analogias para se conectar com o público? Essa é uma das técnicas mais poderosas dentro do storytelling, tá? Que são comparações entre coisas aparentemente diferentes, mas que têm algo em comum. As analogias podem ser usadas para ajudar o público a entender conceitos complexos ou abstratos ao relacioná-los com algo familiar. Quer um exemplo disso? Eu gosto muito, de novo, citando exemplos de cinema que eu gosto bastante. E aí você lembra lá aquele filme que o Morgan Freeman fez representando Deus? Que é ele, um personagem preto, representando Deus aqui, quando todo mundo imagina que é um homem de cor branca. E o mesmo foi trazido super assertivamente na Cabana, né, que era um livro, virou um filme também. E aí, nessa ocasião, era uma mulher além disso, né, uma mulher preta. Para quê? Para mostrar que, na analogia deles, Deus pode se apresentar de diversas formas, não apenas como um homem barbudo. E esse tipo de analogia é muito importante, porque eu posso achar que Deus é barbudo, mas será que ele era realmente barbudo? Ou será que ele tinha cor branca? Não necessariamente, né? Então, esse tipo de analogia conecta bastante o público com a história. Agora, quer um outro exemplo? Steve Jobs, por exemplo, o que ele fez com a Apple, ele usava muito a frase: a Apple é como uma bicicleta para a mente. Se você tem uma bicicleta, pode ir a lugares que não conseguiria ir apenas andando. O mesmo acontece com a tecnologia da Apple, gente. Ela amplia a capacidade humana e com essa analogia ele conseguiu transmitir a ideia de que a tecnologia da Apple é intuitiva. É como andar de bicicleta. Ela é fácil de usar, além de ser capaz de expandir a criatividade e produtividade dos usuários. Então, alguns exemplos para vocês entenderem um pouco sobre isso. E aí, um outro que eu gosto bastante, também de cinema, é o caso daquele personagem do Up e Altas Aventuras. Gente, cada detalhe num personagem de cinema ou num personagem que você trabalha na internet ou na sua imagem dentro da internet, a cor da roupa que você usa, o seu cenário, tudo que você usa de detalhe num personagem ou na história vai se conectar com o público. Nesse caso do filme Up, eu gosto bastante, eu vou pedir para colocar aqui na tela o personagem com todas as suas características. E cada uma delas, seja o boné, seja a camiseta, seja os broches, seja a roupa, seja até o que ele falava no filme, tudo isso tem um porquê, tem uma conexão com cada tipo de público-alvo. E aí cada detalhe, obviamente, vai se conectando com pessoas diferentes. Então, isso acontece quando você está assistindo lá Netflix e um filme fala para você: ah, mas isso também aconteceu lá na Amazônia. Pronto, se conectou com todo mundo do Brasil. Então, esse tipo de narrativa acaba acontecendo no nosso dia a dia sem a gente perceber. Agora, como eu prometi, uma das estratégias mais abordadas dentro do cinema é a narrativa de primeiro, segundo e terceiro ato, que eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui na tela, vou deixar também a descrição no vídeo para que vocês sempre consultem. Deixa aqui salvo, vocês vão sempre poder consultar isso aqui ou poder salvar essa imagem também. Vou deixar ela lá no Instagram para vocês, que é a sequência de uma narrativa dentro do cinema que você pode aplicar no seu negócio. Vou colocar na tela e vou explicar passo a passo para vocês dela. Então, toda a história se resume no primeiro, segundo e terceiro ato. Sempre começa com a definição da história. Você precisa definir o que vai ser
o seu roteiro, a sua estratégia de narrativa ali. Aí depois você mostra a rotina normal, aquela coisa toda. Imagina ali um filme em Nova York, você andando na rua, aí vê o café, o cachorrinho caindo, o cara jogando papel no chão. Então, mostrar a rotina. E aqui no digital não é diferente. Por isso que as pessoas mostram a rotina. Você tem que estar ali mostrando a rotina do seu dia a dia. Eu não gosto muito, eu não sou de fazer isso, mas acaba que isso se conecta bastante com o público. Depois você incita o problema. Qual que é o problema para resolver? O que você resolve? Traz o problema, deixa ele grande, mostra ele bem grande, para as pessoas falarem, caraca, realmente eu tenho esse problema. E nos filmes eles fazem isso. Depois você começa a aceitar esse problema. Gente, não tem como fugir desse problema. Vamos trabalhar com ele. E que é o quarto ponto. Depois você vê a introdução do vilão. Quem que é o vilão da internet? Aquele cara que vende dinheiro fácil, que é fácil ganhar dinheiro, que vai comprar uma Ferrari, etc. Você tem alguns vilões na história. Às vezes o vilão da internet não é uma pessoa, às vezes é um problema que está acontecendo ali no dia a dia, cancelamento, etc. Isso é um vilão dentro da história. E aí você começa os primeiros desafios, a introdução do interesse amoroso. A história tem muito isso, você começa a introduzir romantismo também. Aí vem mais desafios, depois vem a introdução do ajudante. Toda vez tem isso, né, gente? Sempre tem, tem um amigo aqui, conheço alguém que vai resolver. Né? No filme tem isso e na internet também tem. Você pode trazer um amigo para resolver um problema com você, por isso que existem as collabs, por isso que existe o influenciador. Então, olha como isso tudo faz a narrativa do cinema aplicado aqui para o nosso negócio do digital. E aí, depois vem as pequenas conquistas, a tragédia impossível e a vitória surpreendente. Essas pequenas conquistas durante a história são importantes, tem uma tragédia e aí depois a vitória surpreendente. Olha que legal isso. E aí, obviamente, depois você precisa destrinchar isso e aterrissar todo mundo para o seu ambiente, para ficar mais leve, etc. Então aí, obviamente, o herói vence, o vilão perde, aí tem aquele romantismo da conexão entre o casal, tem mais amigos chegando, se conectando com você, a lição aprendida de tudo aquilo, e aí o melhor do que nunca, que é a história totalmente já definida, e no final você pode fazer a sua oferta. Então, olha como isso é extremamente forte para você aplicar no digital. Então, vale a pena considerar isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem gravado esses vídeos sobre as 10 etapas do novo Digital 2023 e acredito muito que essa estratégia de storytelling vai fazer com que você consiga definir novos caminhos para você no digital e se conectar com o seu cliente. E não esqueça de compartilhar com a sua equipe, com as pessoas que trabalham com você, porque quanto mais pessoas souberem dessa informação, mais forte, mais conexão, mais assertiva vai ser a sua estratégia dentro do digital, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos aqui na Era dos Dados.